aí galera, tudo beleza? Hoje voltamos para falar sobre um filme que, quando lançado, mudou tudo no gênero que ele pertence, que é o gênero western, né galera, faroeste. Já fiz um vídeo falando sobre um filme que também revolucionou esse gênero, Os Imperdoáveis, eu falando lá do que pra mim é uma obra-prima do Clint Eastwood, mas hoje vamos falar do outro cowboy que divide o pódio com o Clint Eastwood para o maior cowboy de todos os tempos, que é ninguém mais, ninguém menos que John Wayne, em sua obra-prima, na minha opinião, que é O Rastros de Ódio. Bom galera, lançado em 1956, em Rastros de Ódio, nós vamos acompanhar o Ethan, um ex-guerrilheiro ali da Guerra Civil Americana, né? Após 8 anos dele longe da família, ele retorna pra casa do irmão pra ver o irmão, a cunhada, as sobrinhas e um sobrinho que é bastardo também. Ele não é da família, mas ele foi aceito ali, né, dentro deles. Ele foi meio que adotado por eles. Mas toda a situação muda quando esse sobrinho e o Ethan foram ajudar os Rangers lá, averiguar alguma coisa que tinha acontecido, só que quando eles voltam pra casa, ela foi totalmente destruída, todo mundo tá morto, e o que aconteceu foram os Comanches, galera. Os Comanches chegaram lá e acabaram com a família e de quebra ainda levaram as duas sobrinhas do Ethan. E nesse filme justamente vamos acompanhar a vingança dele contra os Comanches, ele indo atrás das sobrinhas perdidas dele. Bom galera, esse faroeste aqui, eu falei no começo que ele mudou tudo e eu já vou começar explicando por quê. Na década de 50, galera, que foi quando esse filme foi lançado, foi o auge do faroeste, vamos dizer assim. Tinha tanta produção sendo lançada e a maioria numa qualidade legal, realmente, os caras caprichavam nos westerns, sabe? Só que o que acontece? O que era retratado nessa época, década de 40, década de 50? Era, obviamente, o herói mocinho, que ele matava todo mundo, tinha uma glorificação ali da violência também, e a maioria dos inimigos desses cowboys eram indígenas. E quando o Rastros de Ódio chegou, trazendo um cara que é amargurado justamente por ele ter ido à guerra civil americana, lutado de um lado que perdeu, e ele volta pra casa e ele vê toda a família que ele esperou tanto pra rever morta, justamente por quem ele tava lutando ali contra também, né, as pessoas, os Comanches, os índios em geral, ele fica pistola. Então nós não temos uma apresentação de um herói, nós temos a apresentação justamente de um anti-herói. Você não sabe muito bem se ele é um herói ou se ele é um vilão, porque ao mesmo tempo que ele tá atrás de um objetivo nobre, que é achar as sobrinhas dele, ele tá numa sede por vingança e violência contra os índios, sabe? E nem todos os índios que ele encontra são ruins. A maioria desses westerns traziam coisas que hoje em dia, obviamente, não são bem vistas, principalmente essa parte dos preconceitos contra indígenas e tudo mais, do cowboy que ele é apresentado, um baita herói, vai lá o que tem que fazer, independente contra quem, e vai embora cavalgando ao pôr do sol. E galera, essa fórmula já tinha sido quebrada completamente em Shane, ou como foi trazido aqui no Brasil, Os Brutos Também Amam, que eu preciso trazer um vídeo aqui pro canal, porque esse é um dos meus westerns favoritos também. Só que aqui em Rastros de Ódio, ele é ainda mais subvertido, porque nós não temos literalmente um herói. Cara, ele luta e abusa da violência, independente do que for, pra chegar no objetivo que ele quer, tá ligado? Que é achar a sobrinha dele. Uma das sobrinhas, ele já descobre logo no começo do filme que ela realmente foi morta pelos indígenas, né? Pelos Comanches. E quem ele mais tá querendo encontrar pra dar cabo dele mesmo é o chefe da tribo, que é o Scar. O cara tem umas cicatrizes e tudo mais, e ele quem espalha o terror por aí, né? E tem algumas vezes que eles se encontram, só que o Ethan não consegue fazer o que ele queria fazer, né? Até o momento do filme que eles descobrem que o Scar tá assim com a sobrinha do Ethan. E uma coisa legal desse filme, galera, é que ele não é uma aventura curta assim dos personagens que passam, sei lá, uma semana, passa anos, galera, eles procurando a sobrinha do Ethan e eles tentando achar pistas de onde tá o Scar e os Comanches, e eles acabam encontrando com outras pessoas no lugar, matando outras pessoas também pra tentar chegar ao objetivo deles. É um filme que ele não se inibe de ser violento, tá ligado? Ele mostra a violência pra você, coisa que eu já falei no vídeo dos Imperdoáveis aqui, que a violência ela não é pra ser romantizada, a violência é algo ruim, né galera? Esses westerns que quebram esse paradigma aí, essa fórmula de ter muita violência e isso ser algo bom, eu acho bem legal. Vamos falar agora, galera, da cena que realmente muda tudo nesse filme, né? Que dá
toda a explicação, o panorama que a gente precisa pra entender esse filme. O Ethan, galera, ele ali pro final do filme, ele com os outros Rangers e com o sobrinho dele descobrem onde tá o Scar e vão lá dar cabo deles, tá ligado? Só que eles acabam vendo ali a sobrinha. O que acontece? Ela acaba passando tanto tempo ali com os Comanches que ela acaba, obviamente, aderindo à cultura deles, ela acaba se tornando meio que uma pessoa indígena, né? Se o Ethan, ele é um baita de um preconceituoso, ele tem uma raiva enorme dos indígenas e ele fala, pô, se eu encontrar com ela mais uma vez eu vou matar ela, não quero saber. E o sobrinho dele fala, pô, você tá louco, cara, a gente passou 5 anos atrás dela e agora você só vai matar ela por causa que ela meio que virou uma indígena deles. É óbvio que ela vai virar uma deles, sabe? Olha o tanto tempo que passou junto ali da tribo. O Ethan, não quero saber, vou lá dar cabo dela. E aí no final, quando eles decidem realmente ir atrás dela, dessa vez de eliminar todos ali da tribo e tentar salvar a sobrinha dele. Aí galera, lembra que eu falei da violência? Independente se era bom ou ruim, tá ligado? Nessa época tinha que ter no faroeste também. E aí no final, o Ethan chega, fica ele e a sobrinha. A sobrinha tenta correr porque ela sabe que o Ethan tá atrás dela de qualquer jeito. Só que quando o Ethan chega nela, ele pega ela nos braços, coloca no cavalo e fala, vamos embora, querido. E aí, galera, tem a cena que faz o contraste com o filme todo, sabe? O Ethan, ele carrega a sobrinha a cavalo até a casa de uns amigos ali dele, que sempre ajudou a cuidar, inclusive da sobrinha dele quando era criança. E faz a ligação com o começo do filme, porque o começo do filme é a cunhada do Ethan abrindo a porta, vendo ele chegar e abrindo a porta, assim, pra um novo mundo. A gente entra junto com o Ethan pra esse novo contexto da vida, pra esse novo universo. E aí o final, galera, é justamente todo mundo entrando, o sobrinho dele entra com a namorada, a sobrinha obviamente é recebida lá dentro da casa, todo mundo entra pra casa, menos o Ethan. E faz uma pose assim com o braço, vira de costas e sai andando. Sem um final feliz, sem uma explicação por que ele virou de costas e saiu andando. Precisa muito de explicação, não precisa do filme explicar isso também, né? Você, obviamente, você entende ali, a jornada dele foi concluída, tá ligado? Ele não pertence a esse mundo de família, de carinhos, de todas essas coisas boas, tá ligado? Ele passou tanto tempo sendo vingativo e procurando a violência própria. Ele não pertence mais a esse mundo, sabe? É muito da hora isso, galera. Do cowboy não ir embora a cavalo, não ir embora com o dia salvo, tá ligado? Com a mente sã, com a alma lavada da vingança dele. Não, ele tá podre, galera. E isso é genial nesse filme. O jeito que o começo e o fim se interligam, com a porta abrindo e a porta fechando. Algo que até o Poderoso Chefão foi copiar mais tarde, né? Com a cena da porta fechando. Quando você observa tudo que o John Wayne simboliza pro faroeste, também e o John Ford, que é do John Ford esse filme, e o John Ford, ele é conhecido, galera, por ser o maior diretor de faroeste de todos os tempos. Pra falar a verdade, eu só não concordo com essa afirmação porque eu vi só esse filme do John Ford, eu não acabei vendo os outros ainda, mas pra mim ainda o Sérgio Leone é o maior de todos os tempos. Ele fez uma trilogia impecável e um outro filme que era Uma Vez no Oeste é outro obra-prima, sabe? Então pra mim ele ainda é o melhor. Só que aqui a gente se depara com um mundo selvagem, um mundo violento, personagens vingativos. Poucas coisas aqui nesse filme são alegres ou tem um humor, porque é pra ele ser cru, sabe? É pra ele mostrar a realidade daquela época, e a realidade daquela época era doída, cara. Era sofrida, as pessoas sofriam e as situações eram bem ruins, a maioria das vezes. Esse filme eu acho que retrata bem isso, com a figura do Ethan indo lá, tentando salvar a sobrinha dele dos Comanches, sendo violento pra caramba contra os Comanches e quase sendo com a sobrinha, quase querendo matar a sobrinha. E é muito da hora ver que no final ele fala, pô, eu não pertenço a isso, cara. Eu não vou conseguir ficar junto com essas pessoas. Aí ele simplesmente vira as costas e sai, cara. Nossa, é genial, cara. Esse filme é muito bom, galera. Se você não viu Rastros de Ódio, o que você tá fazendo ainda, cara? Vai vir. Para com esses preconceitos aí de, filme de 1900 e bolinha. Só vai, cara. Experiência incrível. Então é isso, galera, muito obrigado pra quem viu até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com um amigo que é fã de westerns, fã do John Wayne. Valeu, galera, falou e fui!